Olá, hoje no CDB Entrevista recebemos Márcio Postman, presidente do IBGE, que vai falar sobre soberania de dados. Tudo bem, Postman? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite e a oportunidade desse diálogo. Como o IBGE vê os principais desafios da soberania de dados? Sim, o IBGE é a maior instituição de pesquisa pública do Brasil. Ele, que é constituído em 1936, responde por quase 60% de toda a história estatística do nosso país, que começou apenas na década de 1870. Né? Naquele período, no século XIX, né, o tema de soberania estava fortemente concentrado na questão política, ou seja, a soberania dos brasileiros decidir por sua vontade própria, tendo em vista que por mais de 3 séculos o Brasil havia sido uma colônia de Portugal. Portanto, na condição de colônia, as decisões eram tomadas fora do país, em Portugal. Né? Somente a partir de 1822, com a independência nacional, que o Brasil, então, passou a constituir a sua soberania política. As decisões passaram a ser tomadas por brasileiros, por residentes, através do sistema político que o Brasil foi implementando a partir de então. No início do século XX, portanto, há 100 anos atrás, né, para além da soberania política, o tema importante passou a ser a soberania econômica. Ou seja, é importante que os brasileiros tomassem as decisões a respeito do seu país, a legislação, as formas de convivência, mas o país não tinha uma soberania econômica, ou seja, as decisões econômicas não eram tomadas na sua plenitude no Brasil, dependiam das decisões tomadas fora do Brasil, porque o Brasil era um país simplesmente exportador de produtos primários. Né? Oswaldo de Andrade dizia que o Brasil era um país da sobremesa, né? Porque era um país que produzia e exportava açúcar, através da cana-de-açúcar, produzia e exportava café, produzia e exportava cacau. Obviamente, as sobremesas são muito importantes, como sabemos, mas não é o principal. Então, o principal era, na verdade, internalizar as decisões sobre o que produzir, como produzir, para quem produzir. E isso foi feito através da Revolução de 1930, quando o país passou a ter um projeto de industrialização nacional, ou seja, passar a produzir aqui aquilo que anteriormente se comprava do exterior. Né? Eu diria que nesse início do século XXI, nós já estamos completando o primeiro quarto do século, 2025, a questão fundamental passa a ser não apenas a soberania política, a soberania econômica, mas a soberania digital, a soberania dos dados, porque se tornaram os dados essenciais hoje do ponto de vista da compreensão da realidade, mais do que isso, das decisões que estão sendo tomadas. A era digital ela vem sendo protagonizada por poucas e grandes empresas, no caso, empresas que não são brasileiras, empresas estrangeiras, de outros países. E esse processo de tornar os dados algo essencial no modelo de negócio das empresas, as empresas mais importantes do mundo são empresas que produzem, que administram dados. Né? Então, nós estamos falando de empresas que hoje passam a ter informações estratégicas que grande parte dos países não os detém. No final do dia de hoje, por exemplo, né, deverá ter havido uma espécie de censo dos dados dos brasileiros, pelo menos dos brasileiros que usam as redes sociais. Os mais diferentes aplicativos que são utilizados para que o brasileiro possa utilizar, ele tem que autorizar, né, aceitar a política de privacidade de cada uma dessas empresas, né? E ao aceitar, se não aceitar, ele não vai poder participar da rede social, mas ao aceitar, ele está, de certa maneira, concordando com que todas as suas informações, as mensagens que passou, os vídeos que assistiu, não é? As formas de entretenimento, as decisões que tomou de compra, de pagamento, né? As decisões de locais que se direcionou, né? Todas as informações pessoais, por exemplo, estão sendo capturadas por essas empresas, né? Que sistematizam, armazenam, utilizam algoritmos, né, inteligência artificial, inclusive, para saber como é que pensam os brasileiros sobre determinados temas. Então, hoje nós temos uma realidade que as grandes empresas, chamadas Big Techs, né, detêm o controle das informações de forma superior ao que o IBGE, que é a maior instituição de pesquisa, né, que leva, por exemplo, de cada 10 anos para fazer um censo, visitar 90 milhões de domicílios no Brasil, entrevistar os brasileiros, como foi o censo 2022.
Mas hoje, pela digitalização, o censo é feito praticamente a todo dia por essas grandes empresas. E os diretores, os presidentes dessas grandes empresas têm mais informação que o presidente da República no Brasil, que o governador, que o prefeito. Então, a soberania de dados significa, na verdade, trazer para os brasileiros as decisões que dizem respeito ao que eles pensam, o que eles falam, e por isso é o nosso desafio. O desafio do IBGE não é defender justamente um sistema nacional de geociência e estatística de dados que representaria, então, um avanço bastante grande em relação ao Brasil autonomizar as suas informações, dependendo cada vez menos de empresas estrangeiras. E como essas estatísticas auxiliam nas políticas públicas, por exemplo? Sim, porque praticamente desde o iluminismo, desde o século XVIII, né, o Estado constituído passou a tomar decisões de políticas, né, fundamentadas na realidade observada. Então, por exemplo, a governança de populações, no que diz respeito ao problema do analfabetismo, né? Ou seja, para você preparar uma política de educação, você precisa saber quantas crianças vão ter, não é? O governo brasileiro atualmente está preparando a renovação do plano decenal da educação. Então, estamos falando da população jovem no Brasil daqui a 10 anos, 2035, tá certo? Para preparar as escolas, professores, disciplinas, né? Merenda escolar, deslocamento. Você precisa saber quantas crianças estarão, ou quantos brasileiros estarão na idade escolar, aonde eles residem, se a escola é próxima ou não de onde ele reside, não é? Se vai haver alimentação, se vai ter mais criança, menos criança. Então, isso é uma política pública que é definida e executada com base na realidade observada. E a realidade observada provém justamente dos dados, né, que a estatística permite oferecer informações dessa natureza, né? Nós estamos trabalhando com a questão do planejamento, por exemplo, na saúde, né? Que tipo de doenças nós temos no Brasil? Hoje há um avanço da população com mais idade, portanto, a população com mais idade significa um tipo de doença, muitas vezes, diferente da população jovem, da infância. Então, se o país está sofrendo um processo de envelhecimento, possivelmente a demanda de médicos pediatras será muito menor, né? Porque as mulheres vêm tendo menos filhos e, ao mesmo tempo, há uma longevidade, as pessoas estão vivendo mais. Quer dizer, isso significa organizar, inclusive, o processo formativo no Brasil. Que tipo de médicos você vai ter, quantidade de médicos profissionais. Então, todas essas informações de qualquer política pública, ela pressupõe conhecer a realidade, a partir da realidade observada. E quem faz isso são as pesquisas, e o IBGE é o principal organismo do Brasil para oferecer esse tipo de informação ao governo brasileiro desde 1936. E aí eu fiquei sabendo que tem um sistema nacional, que você já até comentou, o SINGED, ele está desenvolvendo, o IBGE está desenvolvendo esse sistema, né? E qual é essa importância dessa integração de dados? Sim. A integração desse sistema. Explica para a gente melhor o sistema. Sem dúvida. Então, podemos começar um pouco reconhecendo que quando o IBGE foi constituído em 1936, né, até 1964, o IBGE foi, durante esse período, o coordenador dos dados oficiais do Brasil. Então, continua tendo, inclusive, uma publicação chamada Anuário Estatístico do Brasil. É um compêndio, né, hoje na forma digital, mas ele, na verdade, era uma publicação que continha todas as informações oficiais do Brasil. Quantos brasileiros, a faixa etária, quantos votantes, quantos sindicalizados, né, por exemplo, quantos doentes, quantos mortos, quantos nascidos. É uma infinidade de informações oficiais do país. Então, o IBGE acolhia essas informações e tornava publicado através de um compêndio. Então, quem quiser, eu vou abrir o meu negócio numa cidade X, né? Naquela cidade você sabe o número de habitantes, qual a faixa etária, o nível de renda, informações que tanto nas decisões privadas quanto nas decisões públicas, são fundamentais. Ocorre que, a partir de 1964, né, o que ocorreu com a mudança no regime político, o autoritarismo, a ditadura que se implantou, houve uma reforma administrativa em 1967 e uma lei de 73 que mudou a natureza do IBGE. O IBGE, que era o grande coordenador desses conjunto de dados oficiais e que estava abaixo da presidência da República, ele foi deslocado, né, para uma outra função subordinada a um determinado ministério, o Ministério do Planejamento,
e pelo qual o IBGE avançou bastante na produção de informações de natureza mais econômica, como a inflação, por exemplo, como as medidas de emprego, desemprego, a renda. Foi um salto importante nas pesquisas que o IBGE fez. Todavia, ele perdeu a capacidade de coordenar os dados da nação. E aí o que aconteceu foi a proliferação, né, de informações fragmentadas, criadas por diferentes ministérios. Então, por exemplo, já em 1964 foi constituído o SERPRO, né, que é uma empresa de processador de dados, uma grande empresa, a quinta maior do mundo, inclusive, né, que produz dados de natureza econômica, os dados fiscais, da Receita Federal, do Imposto de Renda, entre outros. Então, você tem a constituição de processamento de informações da área econômica. Em 1974, 10 anos depois, foi constituída a Dataprev, que é outra empresa pública muito importante e que passou a produzir, processar os dados gerados na área social. Inicialmente a Previdência e Assistência Social, e hoje avançou bastante. Na educação, o INEP, que é o Instituto Nacional que cuida dos dados da educação, não é? Ele trata e sistematiza informações da educação brasileira, né? O DataSUS, que é outro conjunto de dados sobre a questão da saúde, quantas pessoas morrem, quantas nascem, tipo de doenças, etc. Informações muito importantes que o Ministério da Educação, para conduzir o Sistema Único de Saúde, o SUS, que se constitui em 91. Então, cada área do governo, cada ministério, foi criando o seu banco de dados. Hoje, o Poder Judiciário tem seus bancos de dados, o Legislativo tem seus bancos de dados. Então, o país hoje tem uma riqueza de informação. Todavia, são informações dispersas, fragmentadas, que não são integradas, que não permite ver o todo. Você somente vê as partes. Então, por exemplo, o presidente da República recebe em uma audiência o ministro da Educação, que leva os dados da educação. Olha, o estado que está melhor, o estado que não está tão bom, o município que está bem, o município que não está bem, etc. O presidente fica sabendo da situação da educação. Mas ele não tem informação ali que lhe diga o seguinte: olha, por hipótese, nas cidades em que a educação está melhor, por exemplo, não é? O desemprego dos jovens é maior ou menor? Educação ou trabalho, por exemplo. Não é? 2, educação e violência. Será que onde a educação está melhor ou está pior, os índices de violência, de mortalidade infantil, ou de suicídio, ou de homicídio juvenil, é mais alto ou mais baixo? Tá certo? Então, e as doenças, e o emprego, ou seja, esse conjunto de informações será possível tê-los, né, através da integração dos diferentes bancos de dados. O que não é uma tarefa simples, embora tecnicamente possível, mas é que, na verdade, nós estamos tratando de dados que foram produzidos com natureza distinta, com metodologias distintas. Então, não é só juntar um dado com outro que dá certo. Você precisa conhecer a metodologia de cada um, como foi feito cada dado, para poder integrá-los tecnicamente e aí oferecer à sociedade, ao governo, às políticas públicas, informações que permitam olhar o todo. Então, você quer fazer um balanço de determinada política, olha, a política de combate à fome, por exemplo, não é? As pessoas estão superando o problema da fome, mas a superação é devido a ter um emprego e renda, ou é um programa de transferência de renda, ou porque as pessoas moram no campo e estão produzindo a sua própria alimentação, ou porque a alimentação... Esse conjunto de informações que permitem respostas mais amplas para monitorar, avaliar, não é? E até mesmo constituir novas políticas públicas, resultará dessa integração desse Sistema Nacional de Geociências, Estatísticas e Dados, que é justamente o plano de trabalho que o IBGE estabeleceu para o ano 2025. E ele vem fazendo em diálogo, em acordo de cooperação com os diferentes ministérios, por exemplo. Não é? Dá um exemplo aqui, fizemos um acordo de cooperação com o Ministério da Previdência Social, que reúne, né, um banco de dados fantástico das pessoas com mais idade, que são aposentadas, são pensionistas. E pergunto, essas pessoas que estão aposentadas e pensionistas moram em áreas de risco? Quantos moram em área de risco? O que é área de risco? É a área de inundação, por exemplo, a área de desmoronamento. Se você quer fazer uma política olhada para as pessoas que estão com mais idade, não é? Do ponto de vista habitacional, por exemplo, é importante ter essa integração das informações, entre outras. Né? Então, nesse sentido, o Brasil está caminhando para um passo inédito, que seria justamente integrar as informações e hoje, pela tecnologia, pelo processo de digitalização, torna-se relativamente mais fácil e vai reduzir custos, porque cada um dos ministérios, cada uma das empresas tem seus custos de manter seus bancos de dados. Uma vez integrados, os custos, obviamente, reduzirão. Certo.
grata por sua contribuição. Hoje eu entrevistei Márcio Postman, presidente do IBGE, e foi muito válida a sua contribuição, muito grata. Imagina, satisfação.